Galera, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol. Hoje eu estou nesse vídeo para falar algumas coisas engraçadas que acontecem com nossos professores. Professor sai todo dia com uma mochila carregada, cheia de coisa dentro. Metade das coisas que a gente leva dentro da mochila a gente não vai usar, mas a gente leva por precaução. Aí quando tu vai abrir a tua mochila lá no banco, tu tem que tirar um monte de coisa, porque aí tu tem desodorante dentro, aí tu tem um estojo cheio de lápis com moeda perdida, aí tu tem uma agenda lá com espiral que não passa na porta do banco, daí é aquele auê. Tu tem que tirar meia bolsa ou tem que mostrar ali pro guarda que tu não tem armamento dentro, mas é só uma bolsa de professor. Então você que é professor, você tá me entendendo aí do outro lado. A gente carrega tanta coisa às vezes que não é necessário. Mas sabe por que a gente carrega tanta coisa? Porque professor é sempre criativo, a gente sempre acha que a gente vai precisar de alguma coisa que tá ali dentro daquela bolsa, mesmo que a gente não precise, mas a gente vai levar junto de manhã quando a gente sai para ir para a escola. O professor acorda às 6:30 da manhã, ou alguns às 5, como eu. Acorda às 5 horas da manhã, feliz, vai para a escola, sai do emprego, vai para o outro e chega de noite e ainda tem um monte de tarefa para fazer. Mas professor tá sempre pensando, criando ideias. Qual o professor aí que não deita na sua cama e às vezes começa a ter ideia pedagógica e não consegue dormir, e aí pensa, eu vou levantar e eu vou separar esse material para levar amanhã, ou eu vou fazer esse material agora porque eu não tô com sono. Então o professor é super criativo, às vezes vai ter ideia pedagógica até na hora de dormir. Às vezes a gente tá no meio de uma festa, passa uma pessoa lá, dá um raio de luz e a gente lembra de uma coisa que a gente podia fazer para os nossos alunos. Então o professor vê criatividade em tudo. Se for em festa de aniversário e vê alguns potinhos de lembrança sobrando, o professor já pede para pegar, para levar embora, para fazer atividade pedagógica. O professor coloca toda a família para juntar rolinho de papel higiênico, caixinha de leite para fazer jogos. E a família acaba sendo participativa. Quando o professor não posta no Facebook para ver se a vizinhança também não se toca e não começa a juntar, né? Então o professor tem várias características de gostar de juntar materiais potencializadores, de fazer coisas diferentes. Qual o professor que não saiu de manhã já cedo e esqueceu do uniforme em casa? Acho que vários, né? Esqueceu o jaleco, porque o professor acorda pensando em mil e uma coisas e às vezes acaba esquecendo do essencial. Mas o que é normal. Mas quando o professor entra, põe o pé dentro da sala de aula, a primeira coisa que pensa, será que todos os alunos vão vir? Será que aquele mais arteiro vem hoje? Será que ele não vem? A gente pensa em todos, desde aquela criança mais calma até aquela criança que não é tão calma. Porque quando a gente é professor, a gente gosta de estar ali. Mas acredito que muitos professores já pensaram em desistir. Eu, Carol, já pensei. Mas a gente gosta tanto do que faz que quando a gente pensa em desistir, a gente acaba se elevando e pensando que tem muito mais coisas boas para seguir em frente do que desistir e tentar outra profissão. Então, professor, aquele que faz aquele planejamento imenso, escreve um monte e que não gosta tanto de computador. Será que você é esse tipo de professor? Eu sou aquele tipo de professora que eu preciso escrever tudo à mão. O computador, eu e ele, a gente não é muito amigo, a gente mantém uma distância, assim, é só pro essencial mesmo. Porque eu acho que você também deve ser daquele tipo de professor que adora registrar tudo. Existem vários tipos de professor. Existe aquele professor fechado, que impõe respeito pro aluno, e existe aquele professor extrovertido, que às vezes a turma só falta pisar em cima da cabeça do professor, porque o professor não consegue impor respeito, né? Então, existem várias situações de professores diferentes. A gente demora para conseguir formar o nosso perfil profissional. Quem já não pisou dentro de uma sala de aula na sua primeira convocação, primeira contratação e pensou em desistir? Meu Deus, essas crianças são terríveis. Porque tu chegou sorrindo e as crianças começaram a aprontar todas. Porque as crianças geralmente elas fazem para testar quando o professor é novo, depois elas se acalmam. Então, existem várias coisas, né? Eu sou aquela professora que acorda às 5:30 da manhã, eu vou tomar meu banho, separo as minhas coisas, tomo meu café, vou pra escola, chego lá na escola e já tô pensando no que eu vou fazer de atividade pedagógica com os meus alunos, já tô pensando no dia da criança, já tô pensando no Natal e já tô pensando além. Mas você também deve ser aquele professor que muitas vezes parou pra pensar assim, ai, hã, que ano, eu podia ter feito tantas coisas e eu acabei não fazendo porque eu me senti meia desgastada lá no meio, meia cansada. E aí viu que teria muito mais coisas para oferecer, mas que por ter focado só no aspecto negativo, no cansaço, deixou de fazer outras coisas. Então, a gente tem que ser positiva, a gente tem que sempre pensar que as coisas vão dar certo, que a gente pode fazer mais e mais, porque as crianças merecem o nosso melhor. Eles estão ali para aprender e muitos vão ser nossos reflexos no futuro. E eu quero muitos reflexos aí de crianças que vão ser professores, que vão ser educadores, que vão dizer: "Ah, aquela prof lá foi minha prof, eu gostava dela". Vou citar para você aí uma historinha que aconteceu comigo, tá?
entre outras. Às vezes eu recebo mensagens no meu Messenger no Facebook. Ah, tu é a prof tal, tu foi prof do meu filho, até hoje ele lembra de ti. E aí essas coisas, né, o nosso coração dispara de felicidade e a gente fica muito feliz de ser lembrado. Às vezes tu vai numa loja comprar alguma coisa e daí o pai tá lá trabalhando e te reconhece. Ah, tu foi aquela prof simpática, querida, que gostava do meu filho e da minha filha. E aí tu é lembrada. Isso é totalmente gratificante. Gente, isso não há dinheiro no mundo que pague a gente ser reconhecido. E às vezes quando a gente passa pelas crianças andando na rua e a gente percebe que as crianças são menores do que a gente imagina, porque a gente quando tá com elas dentro da sala de aula, a gente imagina crianças grandes, porque para nós eles parecem ter tanta autonomia, e a gente vê eles passeando com o pai e com a mãe de mão dada, às vezes passeando numa feira, num centro, e aí a gente percebe, meu Deus, como ele é pequenininho com o pai e com a mãe. Então, são coisas, para nós, os nossos alunos são grandiosos. Teria muito mais história para contar para vocês aí. Se você quiser saber mais sobre coisas que acontecem como professor, deixa aí seu comentário. Mas o mais importante, né? Quem tem uma mulher professora em casa, ó, é de honra, né? Porque a gente tá sempre na criatividade, a gente tá sempre a mil fazendo inúmeras coisas. Então, além de das vezes o marido dizer assim, deu agora de ideia pedagógica, eu não tô mais afim de ouvir lá do trabalho, mas tá valendo, né? Mal sabe ele que sem a gente eles não viveriam.